Graça e paz. Boa noite. Estamos aqui na live do Avivamento. Quem fala com vocês é a pastora Eliette Leite. Queria saber se vocês já estão entrando, se já tem alguém aí para poder compartilhar essa live. Essa live é algo especial da parte do Senhor para mim e para a sua vida. Já peço a vocês, que deixem os seus pedidos de oração. Deixa aí, eu pedi semana passada, gente, da onde vocês estão falando, vocês colocarem seu nome, vocês que estão assistindo, coloque o seu nomezinho, coloque a cidade que você está falando, coloque o país onde você está assistindo essa live, coloque o seu pedido de oração. Pode também colocar versículos, porque como eu já falei para vocês, as pessoas elas se interessam também pelos comentários. Aí quando elas forem ler os comentários, elas vão ler uma palavra de Deus para a vida delas. Então você vai estar evangelizando também. É uma forma de você participar desta live, mas participar com a atitude de estar dividindo o pão. Ou seja, entregando uma palavra de bênção para as pessoas que estarão lendo os comentários. Aí você coloca aí, pastora, entrei. Pastora, estou falando aqui, pastora da Pavuna, do Rio de Janeiro. Meu nome é fulano de tal, Bertana. Coloque aí direitinho para a gente poder também estar colocando o teu nome no caderninho de oração, tá? Porque essa live também é uma live de oração, para que Deus entre na sua casa, na sua vida, com poder, com mudança. Porque a palavra do Senhor, e quando nós temos um encontro com o Senhor, aleluia, nós temos uma mudança interior e também a mudança também no nosso ambiente. É sim, há uma mudança no nosso ambiente, porque aonde chega a luz, as trevas elas saem. Então é necessário você começar a evangelizar, a ser um missionário, a ser um trabalhador da obra do Senhor. Então eu convoco você que vai entrar nessa live, nossa irmã Ruth, nossa irmã Monique Melo, missionária Elaine, Eduardo, Esté. Convoco você para estar aí divulgando essa live. Tá bom? Você que está sempre, Helena, isso, Maria Helena, que está sempre compartilhando as lives. Então peço a você, não deixa de compartilhar não, tá? Quero mandar um beijo hoje especial para a missionária Rosilene, tá? Não é aniversário dela, mas ela tá sempre assim se fazendo presente na minha vida, se preocupando, sempre perguntando por mim. Então um beijo para você. Um beijo para a pastora Deise. Eu falo assim que tem pessoas que sabem fazer a nossa leitura, né? Então Deus tem colocado pessoas do meu lado que sabem fazer a nossa leitura, que a gente não é, vamos dizer assim, a gente é transparente para elas. Para uma a gente é invisível, né? As pessoas nem notam, mas para outros a gente é transparente, as pessoas conseguem ler o nosso pensamento não, a nossa expressão, né? Então sabe quando a gente está bem, quando a gente não tá, o jeitinho da gente falar. Então um beijo para você, minha pastora, um presente de Deus na minha vida, tá? Pastora Deise. Ah, também minha linda Darlene, pessoa que eu esqueci de você, né, Darlene? Darlene Bárbara, um beijo no coração de vocês. São pessoas que o Senhor tem me apresentado, me fortalecido a minha caminhada, porque a gente não caminha só, a igreja. Não, nós não somos uma ilha. Nós precisamos sempre dos irmãos para falar assim, ó, vamos lá, se levanta, vamos lá, tô contigo, tô orando pela tua vida. E é muito bom a gente ter irmãos que façam assim, dessa maneira, que se preocupe conosco. Eu tenho as minhas irmãs também, que eu quero mandar um beijo para todas as minhas irmãs, porque se eu for falar assim, a Cássia, a Mini, aí ela fala assim, poxa, mandou beijo para a Mini, mas não mandou para mim. Então, para todas as minhas irmãs, Eliane, tá? Receba assim um beijo afetuoso mesmo da tua irmã,
Bom, vamos orar? Quem tem me acompanhado, semana passada eu tava com o nariz coçando, aí eu pensei assim, não é resfriado não, gente, depois de um dia. Eu fiquei de cama 3 dias, acredita? 3 dias. Pra mim é a pior coisa que existe, porque eu gosto de me movimentar, de estar fazendo as coisas. Eu fiquei de cama 3 dias, não pude nem estar indo no culto, né? No domingo. Aleluia. Mas para honra e glória do Senhor, já estou aqui de pé, aleluia, com uma saudade enorme das meninas lá da ginástica, porque a gente está acostumado todo dia, né? Tá uma com a outra e tudo, fazendo o nosso pilates, nossa ginástica, e estamos sentindo falta, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então eu quero agradecer a Deus, né, por mais uma vez me permitir, porque a gente tem que agradecer, né, me permitir estar de pé, estar aqui fazendo essa live, e o Senhor me deu uma palavra que vai fortalecer o seu coração. Eu peço, eu tô assim, falando um pouco mais, para dar tempo para você chamar mais um. Fala, pastor Eliette já entrou, vai, corre. Coloca aí, pastor Eliette já está na live. Ela vai orar pela nossa vida, ela vai dar uma palavra direcionada da parte de Deus para a nossa vida e nós não podemos ficar desapercebidos. Olha aí, olha a dica, não podemos. Então vamos orar? Vamos orar dia 30. Nós temos o Rosa na Rocha, tá? Vai ser bênção, como eu falei para vocês. Deus tem preparado coisas novas, surpresa, tá? Vai ser algo tremendo, algo forte da parte do Senhor, como todos os cultos são, né? Não só ali Rosa na Rocha, mas todos os cultos são, que a gente às vezes, pela nossa disposição, que eu costumo dizer isso, né? Que não tem culto bom ou culto ruim, o que tem é a nossa entrega, a nossa disposição de adorar, a nossa disposição de receber. O que faz a diferença é essa, o Senhor sempre derrama. O Senhor sempre derrama bênção, palavra, mas às vezes o nosso coração cria uma expectativa e a gente já vai aberto para receber da parte de Deus. A gente fala assim, hoje eu não quero saber de nada, só vou ficar prestando atenção no culto ali, só vou ficar adorando. E aí você recebe. Agora, quando você vai no culto, eu já não queria nem ir, tô indo. Deus até faz pela misericórdia e bondade dele, mas você não recebe na totalidade da entrega de Deus, porque você não quis, não é porque o culto é um culto diferente, ou é um culto que teve mais ou menos da parte de Deus. Já pensou o Senhor escolher assim, hoje eu vou derramar 200, hoje eu vou derramar 300 da minha presença? Não. O Senhor, ele não é fragmentado. A presença do Senhor é na totalidade. A gente é que não percebe, mas a culpa não é do Senhor, a culpa não é de quem está fazendo culto, a culpa é de quem está visualizando outras coisas e deixando de visualizar e de sentir a presença de Deus, amém? É por aí. Eu tenho aprendido muito na parte do Senhor. Eu falo assim que, para mim, importante é eu estar entregando, o importante é a minha entrega, porque o culto não é pra gente tão somente assistir. O culto, como eu sempre falo, é pra gente se doar, a gente entregar ao Senhor. É nós que vamos estar ali cultuando a Deus, oferecendo a nossa oferta de louvor, nosso sacrifício de louvor. Amém? Alguém já entrou? Alguém já entrou? Estão deixando a pastora Eliette aqui sozinha? Oh, Jesus! Entra mais um aí, vamos orar. Coloque seu pedido de oração. Leilane, eu sempre falo o seu nome errado, eu sou uma bênção com o nome, mas eu tô assim ciente, querida, que quando eu falar Leilane, sabe que é você que eu tô falando, porque você tá sempre na live, sempre eu perco você fazendo um pedido de oração, tô sempre orando pela tua vida. Deus, ele te conhece, querida. E ele tem o seu nome gravado na palma da mão dele, tá? Pastor Eliette pode ter essa
vamos dizer assim, esse esquecimento, essa troca, mas o Senhor não troca o teu nome não, tá? Eu acredito que é Leilane, eu acredito que seja isso, tá, Leilane? Você não sai das minhas orações, tá? Ainda que eu venha falar o nome errado, Deus sabe o seu nome, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, Pai, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, Pai. Nós dormimos e levantamos e a Tua bondade e misericórdia tem nos sustentado. Se estamos de pé, Senhor, é porque o Senhor tem nos fortalecido. Continua conosco, Pai. Pai, nós pedimos, Pai, por cada pessoa que vai estar assistindo essa live. Entra, Senhor amado, na mente. Pai, conversa, Pai, com elas. Aquilo que ela necessita, Senhor amado, que seja conforme a sua vontade, entregue a cada um deles, ó Pai. Senhor, eu também peço aqueles que estão enfermos, que haja cura, Pai. Porque, Senhor, eu sei que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente o será. E para ti não há impossíveis. Derrama, Senhor, da tua virtude, Senhor. Visita os leitos dos hospitais, Senhor. Visita o INCA, Senhor, os hospitais gerais, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu peço para aqueles que estão no cárcere, que o Senhor possa, Senhor amado, entrar nessas vidas, não deixar eles irem pelas influências, ó Pai, das más conversações, Pai, mas que eles venham sair dali transformados. Enquanto eles estiverem ali, Senhor, que o Senhor venha os guardar. Pai, em nome de Jesus, eu peço para aqueles que estão em situação de rua, que o Senhor, ó Pai amado, possa, Senhor, suprir a necessidade de cada um deles, Pai. Toma as nossas crianças, ó Pai, aquelas que estarão saindo amanhã para suas escolas, Pai. Age, Pai amado e Pai querido. Senhor, toma os casais nas tuas mãos, Senhor. Repreenda a fúria do adversário. Contempla, Senhor, aqueles que estão abatidos espiritualmente. Repreenda, Senhor amado, toda a frieza, toda a apatia espiritual. Pai, dê uma injeção de ânimo, Pai. Senhor amado e Pai querido, levanta, dê o teu pão e a tua água para que eles possam percorrer uma grande jornada. Pai, em nome de Jesus, toma todos aqueles que estarão, Senhor, mais uma vez eu te peço, assistindo essa live, Pai, que o Senhor possa, Senhor, proteger, dando escape, dando livramento, Senhor, dando sabedoria, Pai, para que eles possam entender, Senhor, os seus desígnios e andar sobre a sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá na minha aguinha. Igreja. Vamos beber água porque é bom se hidratar. Amém? Bom se hidratar. Tem uma palavra da parte do Senhor para minha e para sua vida. Peço que nesse momento você possa dar total atenção ao que será lido, tá bom? E depois ao que será falado também. Aleluia. Vamos lá. Mateus 24. E diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se deles os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não haja de ser derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do teu fim, e do fim do mundo. O fim de Deus, ai meu Deus do céu. E do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos.
e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é fim. Aqui o Senhor Jesus, ele estava falando acerca do templo de Jerusalém, né, que já foi derribado, né, já houve uma certa destruição, né, logo após, assim, quando Jesus ele vai assunto aos céus, aí depois de algum período, né, que eu esqueci aqui o ano, então aconteceu isso, mas o Senhor ele estava falando acerca das coisas vindouras, né? Ele estava falando acerca de escatologia. E ele estava falando aqui que, como nós estávamos lendo aqui, vai vir, enfim, eles perguntam ao Senhor, como se dará? E o Senhor ele começa a dizer as coisas que iriam acontecer para que nós ficássemos atentos. E ele fala que ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assustei. Não é para você ficar assustado, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Aconteçam para quê? Porque antes mesmo já foi dito que isso tudo aconteceria. Eu costumo dizer que a Bíblia é o jornal de hoje. Se você pegar em Daniel, Daniel vai falar das assolações, das coisas que iriam acontecer, dos reinos que iriam cair, dos reinos que iriam se levantar. Daniel fala sobre isso. O livro de Daniel vai falar sobre isso. Então a Bíblia é algo que ela já antecipa as coisas, para que ninguém fale assim, olha, falou porque viu alguém comentar. Não, antes de acontecer o Senhor já relatou. E o Senhor ele fala que ele irá voltar. Aleluia. Ele irá voltar. E os sinais nós estamos vendo aí, né? Que é guerra, reino contra reino, fome, peste, terremotos em vários lugares. Aí talvez você fale assim para mim, mas minha pastora, a gente já ouve que Jesus vai voltar, que vai acontecer essas coisas, a gente já ouve isso há muito tempo. Mas a palavra de Deus vai dizer que as coisas vão se aumentando. É como se fosse a dor, né, de contração de uma mulher gestante. E começa fraquinho e vai aumentando, e nós estamos vendo que isso está acontecendo no mundo. Que cada vez mais aumenta a violência, mais os rumores de guerra. E diz aqui, aleluia, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Por isso que eu falei, estão começando só as dores e a gente já está atormentado, né? E é só o princípio, é só o princípio das dores. Então, hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão e serei odiados de todas as gente por causa do meu nome. A gente já vê em alguns países onde cristãos eles são mortos. E a gente sabe também, quando a gente vai olhar para a igreja primitiva, para todo o histórico, quando a gente vai se deparar com a história do Coliseu, a gente vê o que os crentes passaram e agora também estão sendo perseguidos. Aí diz assim, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros aborrecerão. Eu nem preciso falar, né, que como as pessoas se levantam uma contra as outras, até mesmo no ambiente, né, de culto, vamos dizer assim, as pessoas têm se levantado, têm se escandalizado com muitas coisas. E diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por quê? Surgirão muito falso profeta? Porque o Senhor ele deu uma ordem à igreja para elas se aplicarem em conhecer o Senhor, né, e em examinar as escrituras. Aí o homem ele quer o quê? Palavras que massageiam o seu ego. Eles já estão com comichão nos ouvidos.
Então eles vão aí a qualquer vento de doutrina. Falou em chave, eles estão seguindo. Falou em, eu vou adivinhar aqui o teu CPF, eles estão seguindo. Eles acham que os dons vai revelar realmente que a pessoa é de Deus, mas não são os dons. A palavra do Senhor vai dizer que são os frutos, que pelos frutos conhecereis. Então as pessoas estão sendo enganadas porque elas mesmas não conhecem a palavra. É mais fácil elas chegarem na internet, observar alguma coisa que o profeta está falando, até oração, crente. Até oração, as pessoas, elas até pagam por oração. Onde já se viu isso? Se a palavra do Senhor diz, aquilo que foi te dado de graça também você vai dar. Mas as pessoas, elas gostam disso. Elas gostam, porque elas acham-se merecedoras. Eu paguei, então eu quero, né? Acham-se merecedora disso. Mas quem vai fazer na minha e na tua vida não é o profeta que está te entregando algo. É Deus. Se Deus ele não falar através do profeta, aquele profeta é um mentiroso, é um falso profeta, enganador. E enganarão a muitos. Porque muitos estão querendo, infelizmente, serem enganados. Aleluia. E diz assim, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aí a gente sempre ouve. A gente fala até assim, olha, porque a pessoa faz isso, porque a iniquidade está... Mas só que a gente não olha para nós mesmos. Quando essa palavra é para ser aplicada na minha vida, a iniquidade, ela está aumentando. Então a gente já não liga mais. A gente acha isso tão normal que quando se mata alguém, em vez da gente ficar com pena de uma mãe pela perda do teu filho, o que a gente faz? A gente vai buscar o relato de como foi, se estava envolvido, se não estava. A gente vai buscar foto para ver quantos pedaços ainda faltam. Infelizmente, a verdade é essa, o nosso coração, ele tem se corrompido. Eu gostaria de falar o contrário, mas a verdade é essa. A gente, por aumentar a iniquidade, até assim a nossa falsa justiça, né, que a gente quer fazer justiça, a gente fica tão irado, né? Fulano fez isso comigo, fulano que é iníquo, mas a gente vai lá e fala assim, não, ele precisa também, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. E quer dizer, a iniquidade do outro e você vai pagar o mal com o mal. Aí o que está acontecendo contigo? O teu amor tem se esfriado, a tua misericórdia tem se esfriado. Aí vai falar, mas aquele que perseverar, aleluia, aquele que perseverar será salvo. Há um caminho, meu amado. Se você confessar com seus lábios que Jesus é o teu Salvador, você será salvo, que você vai ter um acesso livre, você vai ser filho de Deus. Eu sei que a porta ela não é larga, ela continua sendo estreita, mas como eu sempre falo, ela ainda está aberta. O Evangelho não é um mar de rosas, mas o Evangelho é o caminho que te leva à vida. O Senhor Jesus é o caminho que te leva à vida. E se você perseverar em andar por este caminho. O que é andar por este caminho? É todos os domingos você ir para a igreja? Não. É você cumprir, é você não ser tão somente ouvinte desta palavra, mas praticante. Aqueles que estão indo para a igreja, ouvindo a palavra e não praticam, são religiosos. Desculpa eu te falar. Você não é, aleluia, um convertido, é um convencido, porque você está na casa de Deus e ainda continua com as mesmas práticas, meu amado, você só está com remorso, porque o arrependimento, ele tende a gerar mudança, não mudança vinda da sua parte, mas do Espírito Santo. Então, quando eu entendo que a pessoa está dentro da casa de Deus e continua com as mesmas práticas, é porque o Espírito ainda não está ali como aquele que reina. A pessoa apenas
conhece e ouve falar, mas não deixa a palavra penetrar com fé, não deixa o Espírito Santo ser dono desta vida. Mas se, ao contrário disso, você convida, né, o Espírito Santo para ser aquele que vai guiar a tua vida, e você persevera nesta palavra, você será salvo. Aleluia. Você será salvo. Glória a Deus, aleluia. E diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. O que a gente pode falar a respeito disso? A gente que trabalha com missões, né, que estuda a respeito de missões, nós sabemos que o evangelho ainda não atingiu todo o reino, todas as nações, mas já tem corrido para isso. O próprio veículo, que é a internet, faz com que isso acelere, e verdadeiramente esse evangelho será pregado. E a gente está vendo que está próximo o fim. Aleluia! Então virá o fim. Aleluia! E quando, pois, vides que a abominação da assolação, de que falou o próprio Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então quem estiver na Judéia fugirá para os montes, e quem estiver sobre o telhado, desça a atirar alguma coisa, não desça a atirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar o seu vestido. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aleluia. Então aqui vai dizer a palavra, né, que quando o Senhor, quando chegar, né, essa vinda do Senhor, quando chegar, que o Senhor vai realmente reunir o seu povo, né, então nós precisamos ser encontrados fiéis, perseverando, né, porque vai ser tirado, ai das grávidas, né, porque vai ser tomado aqueles que são fiéis ao Senhor, vai ser arrebatado quando vier esse grande dia, né? E o Senhor, ele diz que por conta dos escolhidos, ele tem abreviado esses dias. E as pessoas vão até falar assim, olha, ele tá ali, ele tá lá. Não, não vai ser assim, vai ser como um abrir e fechar dos olhos. E esse dia não adianta minha amada nem meu amado. A palavra diz que os anjos não sabem, nem próprio filho sabe, mas só o pai. Então nós temos que estar vigiando, porque é como se, assim, um dono da casa, se ele soubesse que hora o ladrão viria, ele estaria ali de sentinela. Então nós não sabemos, mas nós precisamos vigiar, porque a volta do Senhor, ela está próxima, e nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para esta volta, porque o Senhor, aqui no 44 vai dizer assim: quem, pois, é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar assim, servindo. Eu acho bonito isso, porque a gente tá na presença do Senhor, sabendo que o Senhor volta, e a gente sempre fala assim, depois eu faço. E servir, não tô falando na casa do Senhor não, igreja. Porque eu entendo como servir quando a gente está servindo ao próximo. Quando a gente ama o Senhor, a gente ama o próximo. E como a gente adora o Senhor, demonstra servindo ao próximo. E aí ele fala aqui que deixou 2 servos, né, para estarem ali trabalhando para o Senhor. Vamos ler aqui.
Em verdade vos digo que porá sobre todos os bens. Porém, aquele mau servo que disser, o meu senhor tarda de vir, e começar a espancar os seus conservos, a comer e beber com os trêmulos, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e hora em que não sabe. Então, é como eu falei, o Senhor, ele me convocou e te convocou. Ele tem o hábito de falar assim que o escolhido não tem escolha. Então nós estamos aqui para servir ao Senhor, a nossa vida, né? E nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. E nós precisamos nos achar, ser achado por Deus, trabalhando na obra do Senhor, fazendo o que é correto e cuidando, porque ele fala assim que ele deixou, olha só, você vai cuidar daqueles ali, porque eu deixei a minha casa, vocês são meu mordomo, eu deixei aqui para vocês cuidarem. Mas o que a gente tem feito? A gente olha somente para a nossa própria vida. A gente não tem levado a palavra de Deus, não tem feito a vontade de Deus na terra. Tudo assim, sou eu, e esquece do eu sou, daquilo que o eu sou te chamou para fazer. Então ele vai vir, ele vai voltar. E será que você vai estar como aqueles que casam, se dão em casamento, igualzinho no tempo de Noé? Que as pessoas, elas estavam desapercebidas, a igreja. Eu sei que nós precisamos de tudo nessa vida, de comida, de roupa, mas nós precisamos muito mais de Deus. Nós precisamos estar atento, porque o Senhor, ele vai voltar. Se você ainda tem algo na tua vida que você precisa ajeitar, ajeite hoje. Não deixa para amanhã, não. Porque de repente o Senhor não vem para mim nem para você no arrebatamento, mas ele vem no dia de hoje. Ele vem agora. E aí, como é que você vai fazer? Então, o Senhor, ele fala, igreja, que nós precisamos estar igual essas virgens aqui, porque eram 10 virgens, 5 nércias e 5 prudentes. E elas não se prepararam, as nércias não se prepararam para a volta, para a vinda do Senhor. Elas não se prepararam. O noivo estava à porta e elas estavam sem azeite. Elas estavam despreparadas. Ainda pediu a outros, mas as outras não puderam dar. Então que você busque ao Senhor enquanto se pode achar. Começa a se encher da presença do Espírito Santo, porque o Senhor em breve voltará. Não queira ficar aqui, igreja. Eu falo que a gente não deve amar a Deus por conta ou por medo do inferno. A gente deve amar a Deus porque Ele é Deus. Pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te livrar. Mas é certo, igreja, que tem um céu aguardando e tem um inferno aguardando. Eu sei que as pessoas, elas não gostam de falar isso, que uns pensam que é conto da carochinha e tudo, mas é verdadeiro. É verdadeiro. O mundo espiritual, ele é verdadeiro. E o Senhor está às portas. A gente vê como as coisas estão acontecendo. Eu falo que eu não gosto de ser a profeta do Apocalipse. Eu não gosto, mas se há uma coisa na Bíblia relatada, eu tenho que pregar. Quer você queira ouvir, quer não, porque nós somos casa rebelde. Nós queremos ouvir coisas boas. O Senhor vai te curar. Agora o Senhor vai voltar. Arrependa-te. Conserta a tua casa. Conserta-te. A gente não gosta de ouvir isso, mas está na palavra. E eu não posso me calar diante daquilo que o Senhor, ele manda eu anunciar em alta voz, para que eu venha subir aos telhados e gritar em alta voz que o Senhor, ele vem, amado. Ele vem para mim, ele vem para você, então se prepare. Se prepare, seja prudente. Comece assim a pedir ao Senhor, que ele te revista, que ele te
oriente. Aqui vai dizer também que o Senhor, ele pega e ele te dá talentos. Isso tudo é vida do crente. Ele fala sobre a vida do crente. Quando ele está falando do servo bom e do servo mau, ele está falando sobre mim e sobre você. Quando ele fala das virgens prudentes, das nécias, ele está falando sobre mim e sobre você. E quando ele fala daqueles a qual ele distribuiu os talentos, aleluia, ele fala que distribuiu o talento. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. E aqueles fizeram algo, granjearam outros talentos, então eles tiveram um galardão do Senhor. Mas teve aquele que falou: Senhor, eu sabia que o Senhor era homem perverso e que peguei lá e enterrei. Ou seja, você foi chamado para servir ao Senhor. Você foi chamado para se revestir, para encher. E o Senhor, ele te chamou e te deu dons para que você usasse para a edificação da igreja. Para que você usasse também para a sua edificação. E o que você faz? Você enterra, você prefere, vou esperar o Senhor vir, tá tudo certo. Outro faz no meu lugar. Não, igreja. Há um tempo de você crescer, ter maturidade espiritual. Você saber que o Senhor, ele vai pedir conta daquilo a qual ele conferiu em suas mãos. Aleluia. Nós precisamos entender que a nossa vida, aqui a gente tem que lutar, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. À força. Eu quero te dizer que vai chegar nos fins, o Senhor, ele vai te perguntar, né? Vai falar assim para você, aparta de mim, porque eu não te conheço. Aí você vai falar assim: Senhor, mas eu estava na tua casa, eu ia para a igreja, eu fazia, acontecia. Aí, olha, estava nu, tu não foste me visitar, não me vestiste, estava preso, não me visitou. Ele vai falar: afasta de mim, porque não é porque você, de repente, vai falar assim: mas a salvação não é pela graça, é pela graça. A salvação é pela graça, é algo que nós não merecemos, mas aqueles que são salvos, eles têm um entendimento e arde no coração servir a Deus. É por isso que eu falei, você não vai ser igual, você não será a mesma coisa. Não tem como, aleluia, você continuar na mesmice da sua vida. Não tem. Então, olha, que o Senhor, ele está às portas, igreja. Não fique brincando de ser crente, não fique brincando. Não fique, se o Senhor, ele te chamou, é para você servir. Eu sempre falo isso, que é privilégio. Olha o que está acontecendo no mundo, rumores de guerra. Há pouco tempo nós tivemos uma pandemia aí terrível. Há pouco tempo nós ficamos assim com medo e agora vai ter guerra em Israel e isso e aquilo. Isso aí o Senhor, ele quer sacudir a igreja, porque nós somos crentes, o Senhor fala assim: olha, vocês têm que ser assim, vou te dar dom, vou te dar talento, você vai ter que se encher, você vai ter que servir uns outros. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos na casa do Senhor, no oba-oba, achando que tudo é festa. Um implicando com o outro, um brigando com o outro, um de mal com o outro. Como pode, igreja? O Senhor está às portas e nós não pedimos ao Senhor um crescimento, uma mudança. Então ele colocou aqui, olha só, olha bem, vai chegar o fim e vai ter dores, vai ter princípios de dores, para que você não fique disperso, desapercebido. O Senhor, ele vai voltar, você não está vivendo um evangelho a qual você não tem uma esperança. Se você tem uma esperança, você sabe que o Senhor voltará. E será que quando o Senhor voltar, ele achará fé na terra? Será que quando o Senhor voltar, ele vai te pegar como aquele servo mau ou como servo bom que está ali
trabalhando, que está ali amando, ou aquele servo que fala assim, Senhor, manda fogo, acaba com todo mundo logo, só leva eu que eu sou o bonzinho. Ô, Glória! Oi, Bárbara, tudo bem, minha linda? Essa é a palavra, igreja. O Senhor, Ele voltará. E nós precisamos ser achados santo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Como eu te falei, o Senhor, Ele estava ali reunido. E Ele falou que essas coisas todas, elas seriam necessárias acontecer. Não tô aqui para você ficar com medo, achar que vai ter um terremoto e vai ser todo mundo engolido. Não é para isso. É para você se preparar. Porque Maranata, o Senhor, Ele voltará. Ele voltará. Eu não tem como, eu sempre falo essas coisas, porque a pessoa aceita o evangelho e quando o Senhor fala, eu vou te levar, vou recolher, a pessoa, não, Senhor, por favor, me deixa mais um pouco, gente. Você vai ter uma vida eterna. A palavra de Deus diz que não vai ver pranto, nem Ele vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Ali não precisará da luz do sol, porque Ele mesmo estará ali iluminando tudo. Vida eterna com Deus. Nós estamos aqui para isso. É só um treino para aquilo tudo, para estarmos lá no céu, igual aqueles anjos falando santo, 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 louvando o nome do Senhor. Mas para isso, nós precisamos de mudança de atitude. Nós precisamos andar conforme o Senhor manda. Então que você fique com essa palavra, aleluia. Deixa eu desligar aqui. Aleluia. Nós precisamos, amados, levar essa palavra a sério. Para de brincar. De levar o evangelho como se fosse piada. Evangelho não é piada. Evangelho é coisa forte. É coisa que transforma. Coisa que muda. E o Senhor, Ele deixou essa palavra para mim e para você. Não seja como a Nércia. Não seja como servo mau. Não guarde os teus talentos. Não, é tempo de você, trabalhar para o Senhor. A gente canta, né? Acho tão lindo. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar. A gente gosta de cantar, mas de exercer está difícil, né? Está difícil. E quando fala assim, o meu nome ouvirei Jesus chamar, passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. Esteja pronto, esteja preparado para quando o Senhor Ele chamar o teu nome, você não esteja desapercebido, você reconhece, porque quem é ovelha conhece a voz do seu pastor. Então essa é a palavra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, igreja, porque o Senhor está às portas. Breve Ele vem, né? Só um pouquinho de tempo e você vai poder abraçar o teu amado, o seu noivo, aleluia. Vamos orar. Vocês desculpem assim a minha voz, como eu falei de início, né? Eu estou saindo de um resfriado, nada que você também não passe, né? Com esse tempinho maravilhoso que eu gosto, esse tempinho maravilhoso que está fazendo aqui no Rio, né? A gente só pode agradecer ao Senhor porque nós somos privilegiados, nós temos sol em abundância, temos frio quando é necessário e o Senhor é bom.
Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai, porque verdadeiramente nós precisamos, ó Pai, olhar para os acontecimentos, ó Pai. Estarmos cientes, Senhor, que o Senhor está à porta. Não podemos, ó Pai amado, ficarmos como a igreja adormecida. Precisamos levar o Teu Evangelho, Pai. Precisamos viver este Evangelho. Meu Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor é um Pai amoroso e só corrige aqueles que amem. Pai, não deixe, Senhor, que o inimigo, Senhor, venha, Senhor, nos confundir, Senhor, nos enganar. Mas que o Senhor esteja sempre conosco, Pai, nos orientando, nos fortalecendo e nos ajudando a viver, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Graça e paz. Nós, como falamos, dia 30 tem Rosa na Rocha. Conto com você, compartilhe essa live, que o Senhor possa acrescentar cada vez mais em vossos corações. Graça e paz, um beijo no seu coração.